Pronto. Tá bom, Ricardo? Aí, como é que tá vendo aí? Tá bom. Deixa eu abrir mais um pouquinho, então. Agora ficou melhor. Então vamos lá, pessoal. Vamos abrir os nossos estudos de hoje. Agradecendo a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso querido irmão, aos amigos espirituais, à equipe espiritual que sempre está conosco, nessa novo encontro, né, em busca da nossa, sempre diga, na nossa perfeição moral, né, ou evolução. Importante que nós estamos aqui com fé e determinação. Então, tu veja, nós vamos estudar hoje a conversão e a missão de Paulo de Tarso, né? E quem já leu o livro Paulo Estevão. Paulo Estevão vai ter um entendimento melhorzinho. Por quê? Porque aqui, como eu sempre falo, né? Aqui a gente tem uma coisa extremamente resumida, né? Então, o livro ele também não dava nem para fazer o que o livro fala, botar aqui, porque senão nós ia ficar aqui uma semana estudando, né? Que o livro realmente ele ele é romanceado, é um livro muito detalhes, e é rico em detalhes, o Emmanuel escreve muito bem, né? Ele é muito rico em detalhes, mas aí a gente vai aí inserindo alguma coisa do livro, né? Para ilustrar mais esse estudo, que é um pouquinho mais resumido. Então, o objetivo é esse, né? Elaborar primeiro, né, vamos falar da biografia de Paulo e identificar depois as características da conversão e da missão de Paulo de Tarso. Aqui, como eu sempre digo para vocês, que muitas coisas que não estão no livro, eu coloco aqui como uma ilustração, às vezes, porque eu vejo, quando a gente vê uma ilustração, a gente memoriza melhor, né? Por exemplo, aqui eu botei um mapa, né, nesse pingo aqui vermelho, em vermelho, é onde o Paulo nasceu. Então, veja bem, o Paulo de Tarso, ele é conhecido como o apóstolo dos gentios. Interessante, parando de continuar aqui, eu perguntei esse dia para uma pessoa, ele nasceu na Jordânia, conhecido meu, nasceu na Jordânia. Eu tenho muita afinidade com ele. E nós conversando, eu falei para ele assim, olha, eu estou lendo pela segunda vez Paulo Estevão. Ele assim, Paulo Estevão? Aí eu me lembrei que a religião dele não é, né? Ele é judeu, eu fiquei pensando assim, meu Deus, acho que ele não entendeu. Eu disse, o Habib, eu chamei ele de Habib, né? Habib, Paulo Estevão era de tempo de Bíblia, da Bíblia lá, dos cristãos que foram perseguidos. Eu fiz assim, Mas eu senti que ele não estava muito, assim, inteirado, né? E eu sei que eles têm a religião deles muito forte, né? Realmente eles... Aí, e depois de conversar bastante com ele, ele assim para mim, o Felipe, nem tudo que está escrito é tudo. Eu digo, eu sei, e nem tudo é tudo. E foi boa a conversa com ele, eu conversei bastante tempo com ele, mas assim, como muda, né? Quando a pessoa tem já um entendimento, uma formação cultural. Mas assim, legal. Só Continuando aqui. faltou eu falar para ele ler Paulo Estevão, psicografado pelo Chico. Né? Não, isso não pude falar. Aí ia pegar muito Ele pesado. também não sabe que eu sou espírita, ele não sabe. Ele não sabe. Não, ele não sabe. Ele só disse para mim assim, eu gostaria muito de ir contigo lá na minha terra, na Jordânia, para tu ver como é diferente. Eu digo, eu imagino, né? A gente fica nessas conversas assim, meio no ar, assim. Mas é uma pessoa muito querida. Então, o Paulo de Tarso, ele nasceu em Tarso, que é a cidade, né? Capital da Cilícia. Isso no início do século I. Então, ele fazia parte de uma família judaica, né?
da tribo de Benjamim. Vocês lembram quando nós falávamos de Benjamim? Da tribo de Benjamim. Né? Era também cidadão romano. Era fariseu e teve como preceptor o rabino Gamaliel. É importante a gente gravar esse nome, rabino Gamaliel, porque ele vai aparecer algumas vezes, né, nessa caminhada do Paulo. Então, como eu falei em Benjamim, isso aqui não está no livro, né? Eu estou trazendo para ilustrar. Olha aqui, ó. Lembra quando nós começamos a estudar a história do Abraão, né? Teve o Isaac, o Jacó. E o Jacó teve as 12, referente às 12 tribos de Israel, lembram? E Benjamim fazia parte dessas 12 tribos de Israel. Né? Ele aparece aqui, entre os 12, né? E voltando aqui, então, o Benjamim, quer dizer, o Tarso, né? Fazia parte da família judaica da tribo de Benjamim. Ele tinha aqui, Benjamim já criava a ramificação, né, quando veio Paulo de Tarso. Então vocês observem que, e sempre falo isso, né, que como existe uma ligação, né, uma ligação, porque nasceram várias pessoas nesse período, mas por que geralmente nessa árvore genealógica, aqui aparece Abraão, que nós já estudamos muito, os filhos e as 12 tribos, e surge lá o Benjamim, que nós vamos conversar hoje a respeito de um da tribo de Benjamim, que é o Paulo de Tarso. Interessante, né? As ideias principais dele é a conversão de Saulo de Tarso, que o primeiro nome foi Saulo, né, ao cristianismo, que teve início numa viagem de perseguição aos cristãos. Mas na frente a gente vai ver mais isso, né? E representa a dádiva santa da glória, da visão gloriosa do mestre, às portas de Damasco. Damasco é pertinho de Síria, da Síria ali, aquela região, né? E também de Tarso. O mestre chamava da sua esfera de claridades imortais. Paulo tateia na treva das experiências humanas e responde. Naquele momento, né? Mais na frente nós vamos chegar, em que Jesus aparece e Jesus pergunta para ele, Senhor, não, ele diz, né? O que queres que eu faça? Jesus disse antes, né? Por que me persegues? Esse livro está nesse livro Paulo e Estevão. A missão de Paulo pode ser resumida em 3 palavras. Vamos pegar tudo isso que a gente está lendo no livro, ou já leu, pegar em 3 palavras a missão dele. Fé, esperança e caridade. E nós vimos que no livro, e aqui na frente nós vamos ver também, como a tarefa dele não foi fácil, como sofreu o Saulo de Tarso. Por escolhas, assim como nós, né? Por escolhas e pela arrogância, enfim, por escolhas, no resumo de tudo, né? Quanto ele sofreu. Nós vamos ver isso. Ô, Felipe, Oi? no Evangelho tem um... Eu não sei em que capítulo está isso aí, mas tem uma descrição de caridade feita por Paulo. Ele descreve o que é caridade. E é um texto longo, assim, sabe? Mas deve estar aqui. Então, possivelmente... Talvez vai estar por aí, então. Porque está no Evangelho. Eu já estou preparando, Luiz. Eu acho que está na outra parte, né? Outro capítulo, no 13, que é as viagens missionárias dele. Ele faz uma descrição do que é caridade, assim, uma descrição super interessante, e depois ele diz que as 3 são importantes: fé, esperança e caridade. Mas a mais excelente, ele usa essa palavra, a mais excelente é a caridade. É a caridade. Eu acho que é nisso aqui. Agora tu me tocou. Eu acho, tenho certeza não, porque como eu já estou fazendo a outra... aí mistura. Né? Mas é legal a gente saber isso, né? Que a missão dele se resumiu nessas 3 aqui, né? Ele coloca assim, sem equívoco,
sem equívoco, a caridade acima até da fé. Né? É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante, como do sábio, como do rico, como do pobre, e independe de qualquer crença particular. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 7. Os dados biográficos dele ainda. Paulo é conhecido como o apóstolo dos gentios. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. Gálatas, capítulo 1, versículo 15 e 23. Éfesos, capítulo 3, item 1 e 6. Em razão do devotado trabalho evangélico que realizou junto aos povos pagãos. Ele nasceu em Tarso, capital da Cilícia, no início do século I, na nossa era. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 11. E versículo 21, 39 e 22, 3. Recebendo o nome hebraico de Saulo. Ele fazia parte de uma família judaica helenística, da tribo de Benjamim, né, cujos integrantes eram judeus da diáspora. Na infância, ele aprendeu, olha que interessante a formação, né, cultural, tudo. Na infância, ele aprendeu sobre a sua herança judaica na sinagoga local de Tarso. Lá tinha uma sinagoga, ele aprendeu lá. No entanto, obteve os estágios finais de sua educação religiosa em Jerusalém. Quer dizer, ele começou lá na sinagoga de Tarso e os estágios finais foi na relação religiosa em Jerusalém. Aí sim, ó, entra sob a orientação do rabino Gamaliel, quer dizer, o responsável por ele. Isso vai mostrar mais na frente, já na passagem dele, que ele, com relação aos atos dele, né? Era também cidadão romano. Mas tu vê as ligações que ele tinha. Por ter nascido numa província de Roma. A Cilícia era um distrito da Ásia Menor, situado próximo à Síria, pertencendo à província de Acaia. Depois nós vamos ver, nas viagens de Póstumo, talvez no outro estudo, no outro roteiro, mostra as viagens dele, e ele trabalha muito nessa área da Ásia Menor. Muito. Aqui eu continuando os dados biográficos, né? O limite onde ele morava lá, nasceu, ao norte era o Monte Tauro, ou Taurus. Estava dividido em duas províncias, Cilícia, Traqueia e Cilícia Pádias. A primeira muito montanhosa e agreste, e a segunda, embora também em parte coberta de rochedos, dispunha de alguma planície férteis. Importante entrada cortada ao país, importante estrada cortada ao país, de este a oeste, passando pela cidade de Tarso. Nos tempos romanos, a Cilícia exportava grande quantidade de lã caprina, chamada silicium, da qual se faziam tendas. Olha que interessante, né? Esse foi, aliás, olha só, o ofício de Saulo, uma vez que era praxe entre os de sua raça, inclusive os magicos e ilustrados, aprender sempre um ofício manual. Questão cultural, né? Atualmente, Cilícia pertence à Turquia, né? Pelo ocidente, se liga à Europa, através do Estreito de Bósforo, pelo oriente, com o Irã e a Rússia, fazendo fronteira com o Iraque e a Síria ao sul. A terra natal do apóstolo contava com cerca de 500 mil habitantes. Olha, não, uma cidade que não era pequena, na época do seu nascimento, possuindo um bom porto e um centro comercial movimentado e importante. Era uma cidade cosmopolita que desempenhou relevante papel nas guerras civis dos romanos e estava isenta de pagar impostos a Roma. Roma não cobrava imposto nessas cidades porque ela precisava muito dessa cidade.
né? Tarso era formada de uma população heterogênea, demarcada influência grega, pela proximidade, né, da Grécia. Então sofreu também muita influência grega. E o Tarso absorveu muito bem essa influência grega, nos seus discursos, nas suas oratórias. A Cilícia era altamente civilizada ao longo da costa, mas bárbara nos altiplanos do Monte Taurus. Tarso, a capital, era formosa pelos seus filósofos e por suas escolas, desculpa. Já pertencia ali à Grécia, né? Sofria influência grega. Os judeus da diáspora estabeleceram ali importante colônia, como também em Antioquia, Mileto, Éfeso e Esmirna. Essas cidades faziam parte do roteiro da pregação evangélica do apóstolo. Como eu falei ainda há pouco para vocês, né? Mas nós vamos chegar lá, nas viagens dele, né? Em Jerusalém, conquistou uma posição de importância como fariseu. Está em Atos dos Apóstolos, versículo 23, versículo 6, versículo 26, 5 e Filipenses 3, 5. Tornando-se membro do Sinédrio. O que é Sinédrio? Sinédrio é uma assembleia legislativa e antiga, né? Na corte da justiça, por exemplo, né? Eles têm muita influência dos judeus na justiça judaica e na antiga terra de Israel. Então, quem fazia parte do Sinédrio, ele era uma pessoa extremamente importante nas decisões, né? Então, era algo que ele fazia parte, que ele conquistou também esse espaço, né? O Paulo possuía poderosa inteligência, e considerável cultura, fatores que o muito favoreceram em suas viagens missionárias. Ele tinha uma facilidade, falava várias línguas. Ele falava fluentemente o grego, o latim, além do hebraico, né? Elevado à posição de doutor da lei, ele era conhecido como doutor da lei quando se chamava Estevão, vivia em Jerusalém, desfrutando do prestígio que a posição lhe impunha, né? Junto ao Sinédrio, né? E em razão das relações da sua família. Ele também era muito político, ele sabia fazer muito bem isso, era muito inteligente, Saulo, né? E ele se estabeleceu em Jerusalém muito também em razão de fazer parte do Sinédrio, da importância dele no Sinédrio. Em determinado momento da vida, ele tinha por objetivo político alcançar quando agora esqueci o nome, daqui a pouco eu lembro, aquele que eu falei no início, deixa eu voltar aqui para a gente não se perder. Ele queria pegar a posição dele, a hora que ele saísse, né? Então, era também ele também tinha uma questão política aí, né? Então, ele pensava lá na frente. Então, ele já tinha isso dentro dele, né? Questão também do poder. Com a morte do Estevão, que aí nós já estudamos, e vamos falar mais na frente também, com a morte do Estevão, a vida do impetuoso doutor da lei, que era o Saulo, sofre profunda e irreversível transformação. Ali foi o primeiro ato, assim, de uma situação que ele vivenciou, em que mudou. Alucinado por descobrir que Estevão é o mesmo Gesiel, lembra Gesiel, irmão de Abigail? Né? O Gesiel mudou o nome para Estevão, e foi o Saulo de Tarso que, por disputa, não disputa de poder, ele queria ser mais do que, porque era um bom orador, o Gesiel, no caso o Estevão, era um bom orador, e isso incomodou demais o Saulo. E ele queria acabar com ele.
E conseguiu, né? E era irmão desaparecido da sua amada noiva Abigail, que ele amava muito Abigail. E ele vê desmoronar os seus sonhos matrimoniais. Olha, eu queria que vocês entendessem uma coisa que é importante a gente não deixar de meditar sobre isso. O Saulo ia perseguir os cristãos. Já estava na iminência que queria ser. Mas antes de tudo isso acontecer, ele se apaixonou por Abigail. Por Abigail. Que tinha um irmão que, por muita afinidade, que era o Gesiel. Nós já estudamos isso. E no qual Saulo se apaixona loucamente por Abigail e ela por ele. Era um amor muito bonito. E o Saulo continuou perseguindo os cristãos e se encontra. Na verdade, o Estevão ficou famoso naquela cidade, em Jerusalém. E os rabinos começaram a falar, né, para ele, no caso do Saulo, olha, tem uma pessoa aí assim, 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 que está querendo coisa e tal. E aí, politicamente, eles falaram, não, então como é que nós vamos enquadrar lá? Aí o Saulo fez isso, ele armou uma arapuca, preparou isso e mandou matar o Estevão. E a Simone, na semana passada, havia falado, eu não tinha chegado nessa página do livro, em que ele, o Saulo, convida Abigail para ir ver o primeiro ato dele, né? No Sinédrio. E realmente, ela vai, e ela não aceita assistir a cena, mas queria ver depois da cena acontecer, né? Do fato acontecer. Ela, quando vê o irmão, que era o irmão. Imagine a situação do Saulo, né? Então, Abigail, por outro lado, afastada de Saulo, aí ela se afastou, né? Se converte ao cristianismo, recebendo de Ananias. Ananias é outro nome interessante, tá? Que vai ficar marcado, tá? Ele recebe o nome de Ananias, recebendo de Ananias, as luzes da Sagrada da Nova Revelação. Ananias é que faz o estudo para Abigail adentrar dentro do cristianismo, seguir o cristianismo. E Ananias, depois nós vamos ver que o Saulo, quando sabe de Ananias, ele vai na ida para matar Ananias, ele queria também acabar com Ananias, é que Jesus aparece para ele. Vai ser mais na frente. Então vejam você que há uma ligação muito forte entre um fato e outro, né? Não muito tempo depois da sua conversão ao cristianismo, Abigail cai irremediavelmente doente, vindo a morrer nos braços de Saulo, enlouquecido de dor. Por quê? O que aconteceu aqui? Só estou fazendo uma ilustração do livro. O que aconteceu aqui? Ela se afastou de Saulo, né? Ela se afasta. Não que ela não tenha perdoado, que ela era um espírito de muita evolução, mas o Saulo se sentiu na obrigação de fazer isso, de se afastar dela, porque ele acabou deu a sentença de morte ao irmão, e sabia que ela amava esse irmão. Mas com o amor era tão grande que ele, quando soube que ela ficou doente, ele foi ao encontro dela, voltou ao encontro de Abigail, e Abigail morre nos braços dele. Olha que coisa forte, né? Durante 3 dias, o Saulo deixou-se ficar em companhia dos amigos generosos, recordando a noiva inesquecível. Foi uma perda muito forte para ele. Profundamente abatido, procurava remédio para as mágoas íntimas, na contemplação da paisagem que Abigail tanto amara. Acusava a si próprio, quer dizer, o sentimento de culpa foi muito forte, de não ter havido chegado mais cedo para arrebatá-la à enfermidade dolorosa. Ele achava que se chegasse mais cedo até ela, mas o orgulho não deixou, né? Mas o amor foi tão forte que ele foi ao encontro quando soube que ela estava doente. E então ele achava que se ele fosse antes, ela poderia ter salvado ela. Pensamentos amargos o atormentavam, tomado de angustioso arrependimento. Afinal, com a rigidez das suas paixões, aniquilara
todas as possibilidades da ventura. Com o rigorismo de sua perseguição implacável, Estevão encontrara o suplício terrível. Com o orgulho inflexível do coração, atirara a noiva ao antro indevasável do túmulo. Entretanto, não podia esquecer que devia todas as coincidências penosas àquele Cristo crucificado, que não pudera compreender. Ele se revoltou mais ainda. Aí sim, a revolta foi total, né? Ele condenava o Cristo em função de tudo que aconteceu. E aí ele começou essa perseguição penosa. Ensandecido pela dor, o orgulhoso fariseu transferiu sua mágoa e revolta para Jesus e para seus seguidores. Aí sim, ele perdeu a amada, fez aquilo que se arrependeu lá com Gesiel, né? Que era o Saulo, Estevão, desculpa, e ele então se revoltou totalmente. Aí sim, a revolta foi total. Saulo de Tarso galvanizara o ódio pessoal ao Messias escarnecido. O ódio foi total contra Jesus. Agora que se encontrava só, ele se sentiu só, buscaria concentrar esforços na punição e corretivo de quantos encontrasse transviados da lei. Tudo que era cristão, ele ia dar uma punição, julgando-se prejudicado pela difusão do evangelho. Renovaria processo da perseguição infamante. Sem outras esperanças, quer dizer, o Saulo ficou sem esperança nenhuma, sem novos ideais, já que lhe faltavam os fundamentos para constituir um lar, entregar-se-ia de corpo e alma à defesa de Moisés. Por quê? Porque na época, o Antigo Testamento era forte, e os judeus pregavam muito, o profeta era Moisés, né? Preservando a fé e a tranquilidade dos compatriotas, de todos aqueles que seguiam, lá inclusive no Sidério. Então, a diferença era essa, porque Moisés era tudo, era o profeta, né? Mal sabiam eles que Moisés fazia parte de um projeto, né? Um projeto da vinda de Jesus. Então, ele elaboraram então um plano de perseguição aos cristãos, especialmente dirigido a quem? A Ananias, responsável direto pela conversão de Abigail. Aí ele quis se vingar, né? E Abigail se tornou cristã. Quem foi o responsável foi o que é Ananias, então ele passou a focar o Ananias. Ele queria também a perseguir o Ananias. Posteriormente, apresenta esse plano a Sinédrio, o Sinédrio de novo, né, que era aquela Assembleia Legislativa, tá? E a antiga Corte de Justiça lá dos judeus. Então, ele apresenta um plano para o Sinédrio, essa Corte, esclarecendo que, a despeito da paz reinante em Jerusalém, né, em nome da paz reinante em Jerusalém, obtida pelo encarceramento dos principais líderes da Igreja do Caminho, que eram apóstolos, o mesmo não acontecia nas cidades de Jope e Cesareia, onde eram frequentes os distúrbios provocados pelos adeptos de Cristo. Porque na concepção dele, o Ananias era o grande responsável, né, pela mudança do povo lá da cidade de Cesareia, né? E Jope. Concluindo a exposição, ele afirma, isso lá no Sinédrio, não somente, isso é a defesa dele, tá? Não somente nesses núcleos precisamos desenvolver a obra saneadora, mas ainda agora chegam-se notícias alarmantes de Damasco, a requererem providências imediatas. Localizam-se ali perigosos elementos. Conversa no Sinédrio. Um velho chamado Ananias, quer dizer, tudo montado, hein? Lá está perturbando a vida de quantos necessitam de paz nas sinagogas. Porque para eles,
a palavra do cristianismo era uma incomodação, né? Não é justo que o mais alto tribunal da raça se desinteresse das coletividades israelitas noutros setores. Quer dizer, ele já estava focando lá. Proponho, então, em estendermos o benefício dessa campanha a outras cidades, que até então era Jerusalém. Para esse fim, ofereço todos os meus préstimos pessoais, sem ônus, à causa que servimos. Olhem o tamanho do ódio dele. Bastar-me-á tão somente o necessário documento de habilitação, a fim de acionar todos os recursos que me pareçam acertados, inclusive o da própria pena de morte, quando se julgue necessária e oportuna. Ele queria sair dali com todos os poderes, e saiu, tá? Com todos esses poderes. Porque tudo foi trabalhado nos bastidores daquela política, no Sinédrio. Não é muito diferente de hoje, né? É. O plano de Saulo, ele foi totalmente aceito pelo Sinédrio. Era Sinédrio, de novo, era a Suprema Corte e o mais alto tribunal político-religioso dos judeus, na época do Novo Testamento. E lhe concedeu liberdade para agir livremente, era o que ele queria. De posse das cartas de habilitação, para agir convenientemente, em cooperação com as sinagogas de Damasco, quer dizer, aí já havia uma ligação, né? Aceitou a companhia de 3 varões respeitáveis, que se ofereceram a acompanhá-lo na qualidade de seguidores muito amigos. Quer dizer, agora eu vou botar meu projeto em campo. A fim de 3 dias, a pequena caravana se deslocou de Jerusalém para a extensa planície da Síria. Já era perto, né? Síria está aqui, ó, lá está Jerusalém, ó, muito próximo. Jerusalém está tão pequenininho aqui. Pequenininho. Damasco, desculpa, Damasco. Síria, Damasco, Jerusalém aqui embaixo. Ó. As ações de Paulo, antes da sua conversão, iniciada propriamente na estrada de Damasco, naquele caminho ali, né, daqui, essa parte aqui, ó, foram guiadas por uma consciência mal informada. Ele assume a postura de inquisitor religioso, que não oferece espaço mental para as orientações superiores. Quer dizer, ele bloqueou. Ou para ponderações justas proferidas por amigos, por exemplo, as de Gamaliel. Lembra lá no início? A gente tem que lembrar o Gamaliel, que era como se fosse o mentor dele, né? O conselheiro dele, diria assim, ali no Sinédrio. Então não queria saber mais ninguém, ele não queria mais ouvir palavra de ninguém, ele já estava com o plano pronto e assim seguiu. Não satisfeito com a perseguição que promoveu em Jerusalém, quer dizer, antes dele seguir, pediu cartas ao príncipe dos sacerdotes para aprisionar nas sinagogas de Damasco os cristãos que ali buscavam abrigo. E o pessoal, quando começou a ser perseguido, eles começaram a fugir, foram lá para Damasco, né? Aproximando de Damasco, aí entra o fato que é muito marcante, que as igrejas trabalham muito em cima desse momento, né? Aproximando-se de Damasco, subitamente uma luz vinda do céu o envolve de claridade. Quer dizer, ele já estava indo em perseguição, né? De olho no Ananias, de olho no pessoal todo lá, né? Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és, Senhor? E a resposta: eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. Mas levanta-te, entra na cidade, e te dirão o que deves fazer. Vou voltar aqui essa mensagem final de Jesus. Mas levanta-te, entra na cidade, e te dirão o que deves fazer. Jesus não disse o que ele tinha que fazer. Diz que lá na cidade te dirão o que deves fazer. Os homens que com ele viajavam detiveram-se emudecidos de espanto. Ouviram a voz, mas não vendo ninguém.
Nesse momento, ele fica cego. Saulo ergue-se do chão, mas embora tivesse os olhos abertos, não via mais nada. Conduzindo então pela mão, fizeram entrar em Damasco. Então, ele foi, deixa eu voltar aqui, que é interessante essa parte. Levanta-te, entra na cidade e te dirão o que deves fazer. Presta atenção nisso, hein? Então ele se ergue, não enxergando mais nada, e conduzindo então pela mão, fizeram entrar em Damasco, que ele já estava próximo a Damasco. Esteve 3 dias sem ver, e nada comeu ou bebeu. Ora, vivia em Damasco um discípulo chamado quem? Ananias. Ananias, que foi, diria, o orientador sobre o cristianismo a quem? A Abigail. Jesus manda ele ir a Ananias, que ele também estava procurando para matá-lo, persegui-lo. O Senhor lhe disse em visão, Ananias. E ele respondeu, estou aqui, Senhor. Aí Jesus fala em visão para Ananias. E o Senhor prosseguiu, levanta-te, vai pela rua chamada Direita e procura na casa de Judas alguém com o nome de Saulo de Tarso. Quer dizer, Jesus fez aquilo com Saulo e juntou Ananias, né, como se fosse um projeto, né? Pegou, chamou Ananias e vai agora ao encontro. Quer dizer, disse para Ananias ao encontro de quem? Do Saulo, né? E dá até o nome. Chama alguém pelo nome de Saulo de Tarso. Ele está orando e acaba de ver uma visão, um homem chamado Ananias. Isso quem? O Saulo. Entrar, ele impor as mãos para que recobre a vista. Ananias responde, Senhor, ouvi de muitos a respeito deste homem. Quantos males fez a teus santos em Jerusalém? E está aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Diz o Ananias. Mas o Senhor insistiu, vai, porque este homem é para mim um instrumento de escol para levar o meu nome adiante nas nações pagãs, dos reis e dos filhos de Israel. Eu mesmo lhe mostrarei quando lhe é preciso for em favor do meu nome. Ananias partiu, entrou na casa, impôs sobre ele as mãos e disse, Saulo, meu irmão, o Senhor me enviou, Jesus, o mesmo que te apareceu no caminho por onde vinhas. É para que recuperes a vista e fiques repleto do Espírito Santo. Logo, caíram-lhe dos olhos como umas escamas, e recobrou a vista. Percebeu, então, o batismo, e tendo tomado alimento, sentiu-se reconfortado. Saulo esteve alguns dias com os discípulos em Damasco, e imediatamente nas sinagogas começou a proclamar Jesus. Ali ele mudou radicalmente, afirmando que ele é filho de Deus. Todos os que ouviam ficavam estupefatos e diziam, mas não é esse o que devastava em Jerusalém os que invocavam esse nome? E veio para cá expressamente com esse fim de prendê-los e conduzi-los aos chefes sacerdotes? Quer dizer, confundiu a cabeça de todos, né? Saulo, porém, crescia mais e mais em poder e confundiu os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Os acontecimentos relativos à conversão de Saulo merecem reflexões mais aprofundadas. Quais são? O socorro concedido a Paulo de Tarso oferece, porém, ensinamento profundo. Antes de recebê-lo, o ex-perseguidor rende-se incondicionalmente ao Cristo. Penetra a cidade em obediência à recomendação divina.
derrotado e sozinho, revelando extrema renúncia, onde for aplaudido triunfador. Acolhido em hospedaria singela, abandonado de todos os companheiros, confiou em Jesus e recebeu-lhe a sublime cooperação. E realmente, nesse momento, ele ficou só. Aqueles que estavam com ele o deixaram. É importante notar, contudo, que o Senhor, utilizando a instrumentalidade de Ananias, quer dizer, ele usou Ananias era médio de cura, né? E Jesus utilizou tudo isso, os poderes da mediunidade, né? Jesus fez o máximo aí. Também de evidência, né? Tudo isso. Não lhe cura senão os olhos, restituindo-lhe o dom de ver, Ananias, no caso. Paulo sente que lhe caem escamas dos órgãos visuais e, desde então, oferecendo-se ao trabalho do Cristo, entra no caminho do sacrifício, a fim de extrair por si mesmo as demais escamas que lhe obscureciam as outras zonas do ser. É raro alguém transformar-se tão rapidamente, como aconteceu com Saulo. Sob o influxo da presença e chamamento do mestre na estrada de Damasco, o impetuoso fariseu muda radicalmente a sua posição na vida. De perseguidor, ele passa a ser um protetor de todos os cristãos. Olha que mudança radical e assim, difícil, né? Ele mudou, não mudou pensando, refletindo, não, ele mudou em cima de um fato. E aí a conversão do Saulo ao cristianismo. Não é difícil imaginar os sacrifícios e conflitos que o doutor de Tarso, que ele era conhecido, vivenciou para se transformar em discípulo sincero do Evangelho. Deve ter experimentado enormes dificuldades nos inevitáveis testemunhos. Importa considerar, porém, o significativo amparo fraternal que recebeu de muitos, um bálsamo para aliviar as suas chagas morais. Teve um momento, não sei se vai estar aqui, mas eu lembro, que quando ele conheceu o cristianismo, viu Cristo, tudo isso que aconteceu com ele, ele quis voltar para a sinagoga lá de Jerusalém, e lá no Sinédrio, ele quis compartilhar isso com os judeus lá. E aí deu problema. Isso vai estar depois, a gente vai chegar lá. Agora veja o que é que o Emmanuel fala a respeito disso. O mestre, para estender a sublimidade do seu programa salvador, pede braços humanos que o realizem e intensifiquem. Começou o apostolado buscando o concurso de Pedro e André, formando em seguida uma assembleia de 12 companheiros para atacar o serviço da regeneração planetária. Pô, não estou falando do tempo em terra de transição, nós estamos indo na planeta Terra de transição. Então, regeneração, desculpa, né? Regeneração. Ainda mesmo quando surge, pessoalmente, buscando alguém para a sua lavoura de luz, qual aconteceu com a conversão de Paulo, o mestre não dispensa a cooperação dos servidores encarnados. Depois de visitar o doutor de Tarso, diretamente procura Ananias, enviando-o a socorrer o novo discípulo. É então que Jesus resolve chamar o espírito luminoso e enérgico de Paulo de Tarso ao exercício do seu ministério. Essa deliberação foi um acontecimento dos mais significativos da história do cristianismo. As ações e as epístolas de Paulo tornaram-se poderoso elemento de universalização da nova doutrina. De cidade em cidade, de igreja em igreja, o convertido de Damasco, com seu enorme prestígio, fala do mestre, inflamando os corações. Então Jesus queria, por isso que ele falou lá, na época, que ele queria o Paulo
como discípulo dele, Paulo era uma pessoa que falava vários idiomas, Paulo era uma pessoa que tinha uma boa oratória, então era uma pessoa ideal para os projetos de Cristo, né? A princípio, estabelece entre ele e os demais apóstolos uma penosa situação de incompreensibilidade. Mas sua influência providencial teve, por fim, evitar uma aristocracia injustificável dentro da comunidade cristã, nos seus templos inesquecíveis de simplicidade e pureza. Concluindo o seu período em Damasco, em que recebeu o auxílio de Ananias, olha o Ananias aqui, né? E conheceu a mensagem de Jesus, Saulo parte para o deserto, vivendo no oásis da Palmira com humilde tecelão de tendas. Ele foi aquilo que ele aprendeu lá em criança, né, na cidade de Tarso, ele voltou a morar só ali no oásis como humilde tecelão. Nessa localidade, prossegue o seu aprendizado, tendo a oportunidade de vir a conhecer o idoso Ezequias, irmão de Gamaliel, cristão valoroso, assim como o casal Priscila e Áquila, judeus também convertidos ao cristianismo. Então aqui diz que veja o propósito, maiores informações sobre esse período da vida de Saulo, no livro de Emanuel, Paulo e Estevão, na segunda parte, capítulo 1 e 2. Aí, aqui que eu falei para vocês, ele retornando a Jerusalém, ele estava entusiasmado, né? Ele retorna a Jerusalém após estágio no deserto. Os cristãos fugiam dele, porque tinham medo dele. Ele é conhecido como perseguidor, poxa vida. Senhor da lei. Temerosos, claro. Por influência de Barnabé, Saulo foi conduzido aos apóstolos que, após ouvir o relato dos acontecimentos na estrada de Damasco, passaram a aceitá-lo como discípulo. Sendo, porém, ameaçado de morte por alguns judeus. Aí já mudou. Os apóstolos levaram-no a Cesareia e depois a Tarso. Aí, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 2 e 30. E aqui começa, aqui mostra nesse mapa, depois no estudo nós vamos estudar bem isso, tá? Foi em Antioquia, aqui, ó, Antioquia, que os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Quando a gente fala assim, a gente não sabe, né? Ninguém toca nesse assunto. Tu é cristão? Sou. Então tá, quando é que o cristianismo passou a ser chamado de cristão? Os discípulos. Não sei, não lembro, ali. Então nós estamos sabendo agora que foi em Antioquia, tá? Que os discípulos foram chamados de cristão. Está em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 25 e 26. A palavra cristão significa partidários ou sectários do Cristo. Christos, grego, forma popular de Christos. Ao criar essa alcunha, os gentios de Antioquia tomaram o título de Cristo, ungido, Messias, por um nome próprio, cristão. Os cristãos que se dispersaram após a morte de Estevão, em consequência da perseguição de Saulo, espalharam-se pela Fenícia, Chipre e Antioquia, pregando nessas localidades os ensinamentos de Jesus. Quer dizer, os apóstolos já estavam disseminando essa doutrina. A notícia dessa pregação, porém, se espalhou chegando aos ouvidos de Barnabé, que se encontrava em Jerusalém. Entusiasmado, esse apóstolo partiu para Tarso em busca de Paulo. E durante 1 ano pregaram juntos o evangelho na igreja recém-criada em Antioquia, para judeus e gentios. Interessante, se a gente entrar naquele site da YouTube, colocar essa igreja, ela aparece lá. Uma igreja pequenininha, simples, bem humilde. Já li um documentário sobre essa igreja. Então, a missão de Paulo não foi fácil.
sofreu toda sorte de tribulações. No entanto, a partir da sua conversão na estrada de Damasco, por volta do ano 36 da nossa era, isso quer dizer o quê? 36 anos depois que Jesus desencarnou, né? Ele vai consagrar toda a sua vida ao serviço do Cristo que o conquistou. Depois de uma temporada na Arábia e no regresso a Damasco, onde ele já pega, sobe a Jerusalém pelo ano 39, de onde é reconduzido a Antioquia por Barnabé, com o qual ensina. A missão de Paulo pode ser resumida em 3 palavras: fé, esperança e caridade. Agora, portanto, permanece fé, esperança e caridade. Essas 3 coisas. A maior delas, porém, é a caridade. Está em Coríntios. Alguém quer falar? Acho que é o Ricardo, né? Não. Então, desculpa. A fé é uma posse antecipada do que se espera. Olha o entendimento. A fé é uma posse antecipada do que se espera, em meio de demonstrar as realidades que não se veem. E para demonstrá-lo, discorreu longamente sobre todas as coisas maravilhosas que os hebreus haviam aceitado, no passado, pelo puro e singular testemunho da fé. Os hebreus, hein? Aqui ele está voltando lá para os hebreus que nós estudamos lá na época do Abraão. Ancorava-se a fé na retidão do homem, pois o justo vive pela sua fé, sustentando-se nela, confiante nela. Não, contudo, uma fé passiva, de braços cruzados, nem uma fé apoiada simplesmente nos velhos preceitos da lei de Moisés. A fé precisava ser ativa, construtiva, fraterna, atuante, fortalecida na esperança e dinamizada na caridade. A esperança, em Paulo, está intimamente ligada à fé, que, por sua vez, vem do testemunho daqueles que viram e falaram com o ser oficialmente morto, que era Jesus. A ressurreição de Cristo é o seu argumento decisivo em relação à esperança. Na estrada de Damasco, ele viu o Cristo vivo e recoberto de luz, depois de estar oficialmente morto há vários anos. Dessa forma, olha que interessante, para Paulo, a descoberta mais retumbante foi que o ser não morre para sempre. Que existe uma grandeza da imortalidade, a existência de um outro corpo leve e luminoso que permite a sobrevivência do espírito. De que há um reino de glórias e alegrias à espera de cada um de nós. De que é preciso aceitar a leve tribulação do momento que passa, como ele afirmava, em troca de um enorme caudal de glória eterna. Olha a inteligência de Paulo agora, né? Resumindo aí tudo, né, o que ele sentia em relação a Deus. A fé é a esperança, porém, embora pessoais, e muitas vezes incomunicáveis, intransferíveis, por simples tradição, não seriam conquistas inativas, estáticas e infrutíferas. Na dinâmica do amor, convertido em caridade, elas poderiam expandir-se, acendendo em outros corações o fogo sagrado. Da esperança primeiro, para só mais tarde chegar à terceira irmã, a fé como um retorno sobre si mesma. A fé e o amor devem contemplar o futuro com o olhar da confiança e, portanto, da esperança. A fé, unida à esperança, pode ser apenas egoísmo. A esperança e o amor podem não ser suficientes para construir a fé. E, nesse caso, a felicidade seria apenas uma hipótese. É preciso as 3,
como acentuou Paulo. E todos aspirarem, se todos aspirassem às 3, mas a maior delas é o amor. Fica claro. Assim, porque um dos mais belos textos da sua autoria é o capítulo 13 da primeira epístola de Coríntios, que versa sobre a caridade e o amor. Assim como o capítulo 11, epístola aos Hebreus, que trata da fé. Não nos esqueçamos, contudo, de que, balanceando as duas em sua mente privilegiada, ele conclui que o amor ainda é a mais importante do que a própria fé, especialmente a dinâmica do amor, que se expressa na caridade, no serviço ao próximo, a tônica do pensamento de Jesus. A fé foi, sem dúvida, um instrumento que garantiu a Paulo a força moral para vencer as vicissitudes da vida. Todavia, soube compreender que somente o amor faz o homem elevar-se aos píncaros da felicidade verdadeira. Coloca assim, sem equívoco, a caridade acima até da fé. É que a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante, do sábio, do rico, do pobre, independente de qualquer crença em particular. E faz mais. Define a verdadeira caridade. Mostra não só a beneficência, como um conjunto de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. E, pessoal, e aqui está as referências, se vocês depois quiserem consultar. Então, é um estudo bonito, né? Interessante que a gente lê o livro, ele é cheio de detalhes, ele é rico em detalhes, aliás, mas eu sempre digo, né, que esse estudo aqui foi elaborado lá pela FEB, a gente lendo aqui, a gente tem uma grande noção disso, né? Passa a ter um conhecimento não tão aprofundado como tu lê o livro, mas agora, depois desse estudo de hoje, quando a gente pegar o livro para ler, fica muito mais fácil entender, né? Pode falar, Ricardo. Eu só queria fazer uma parte aí, agora há pouco, nos slides atrás, aí você falou ano 36 de nossa era, que então era 36 anos pós a morte de Cristo. O nosso calendário, né, gregoriano, é a partir do nascimento de Cristo. Então, 36 eram só 3 anos após a morte de Cristo. Bem colocado, obrigado. Só bem um pouquinho colocado. Depois. Bem colocado. Tanto é que ele conviveu ali tudo com os apóstolos lá, que já eram idosos, né? Obrigado pela colocação. Eu ia também fazer essa ressalva também. Obrigado, Ricardo. Eu ia fazer essa ressalva também. Porque aqui na leitura tu vai no embalo e às vezes falta... O ano 0 é o ano do nascimento de Cristo. Do nascimento dele, não da morte. É verdade. Bem colocado. Ele já entrou ali na cola. 3 anos depois ele estava... Eu não sei não sei se é o próximo capítulo que nós vamos estudar, que tem um momento em que ele fala, ou é ele, não é ele, não, é o... Quem é? É o... meu Deus, eu acho que esse nome é... Peraí que eu lembro. Simão, acho que é Simão. Que não é Simão, não é um apóstolo. É o Saulo mesmo. Não foi o Saulo. Era o irmão da Abigail. Gesiel. O Estevão. O Estevão, em determinado momento, ele chega em Jerusalém e ele pergunta, eu quero conhecer Jesus, o Messias. Eu quero conhecer. Ele tinha acabado de desencarnar, né? É recente, né? 3 anos é recente. Então, isso é bacana, que às vezes a gente confunde mesmo a nossa idade com a partir da morte de Jesus. Não, foi com o nascimento mesmo.
E o Paulo, no livro, em algum momento no livro, não me lembro em que capítulo, coisa, ele se ressente muito do fato de não ter convivido com Jesus pessoalmente, Sim, de não sim, ter tido essa aventura de ter convivido com ele encarnado, né? sim, sim. Quando encarnado, né? Então, ele perguntava muito aos apóstolos que tinham convivido com Jesus, detalhes da Sim, vida, etc. sim. Ele se abastecia do conhecimento que os apóstolos, os 12, né, e Sim. os demais que conviveram ali com ele também. E interessante que, mesmo não tendo convivido, foi o que mais trouxe Foi. Sim, informação, sei lá. Ele era Mas tu vê, né, mas ele era muito culto também, né? pela cultura, talvez. se tu olhares bem assim, os 12 apóstolos, eles eram muito simples, eles eram simples e ignorantes. É. Não tem É, os simples e ignorantes, eles eram simples e ignorantes. E o Paulo não, né? O Paulo era um doutor da lei, né? Por isso que Jesus disse ali, né? Esse é o cara, né? Tipo assim, que falando precisava aqui, dele, né? eu quero esse cara, porque esse vai mandar o recado, né? E foi mesmo, né? Foi tudo interessante como foi conduzido o negócio para ele perseguir, para o cara morrer e ele acabar lá na mão lá em Damasco, e no final Ananias é que instrui ele, né? Interessante, né? E outra coisa também, Não assim, tem, Ricardo, não tem acaso. Não, sem acaso, nada de Não. acaso. Não Isso tem aqui- acaso. Isso aqui nós estamos percebendo que é uma ligação assim, sem contestação, né? Inclusive para mexer com o coração do Saulo quando amava Abigail. É verdade. Quer dizer, ele um teve plano, que né, cara? sofrer Isso faz parte de um plano, né? de um plano. E eu digo assim, puxa vida, mexer exatamente com a... Ele teve que se apaixonar, sofrer por isso, né? Um negócio é muito bonito assim a gente vendo isso do ponto de vista da espiritualidade, porque a gente consegue enxergar isso lado aí, né? O lado da, como é que diz, da continuidade, né? Não, e essa parte aqui também que eu acho muito interessante, né? Quando ele diz, levante-te e vai pela rua chamada direita e procura a casa da Judas por alguém com o nome de Saulo de Tarso. Ele diz para Ananias isso. E Saulo tinha na cabeça, quando viajou com os dois, saiu de Jerusalém, exatamente para disseminar o cristianismo em Damasco, né? E buscar quem? O Ananias, que foi o Ananias que, pela sua mediunidade, olha que coisa bonita até, a gente olhando assim do lado mais, né? Então é isso aí, pessoal. Hoje foi um dia legal, mais uma vez, né? Nosso estudo, assim, a gente sempre sai daqui com o conhecimento. Na semana que vem nós vamos entrar no lado da... Semana que vem eu não sei se eu vou poder estar, tá? Eu estou para fazer uma viagem aí, mas eu aviso para vocês, eu mantenho vocês informados, tá? O próximo, mas eu mando o arquivo em PDF, que é as viagens missionárias do apóstolo Paulo. É interessante porque vai mostrar, aí sim, Paulo atuando como em defesa do cristianismo, né, e da propagação, né, dos ensinamentos de Jesus. Só curiosidade, né? Lógico que eu quero chegar lá, mas agora é só curiosidade. Nós tem livro 1, módulo 2, roteiro 12. Você sabe dizer em que momento nós vamos entrar na era ali, no momento de Kardec? Você sabe isso, mais ou menos? Não, porque esse livro... Não olhou tudo, né? Não, eu te digo já, estou com ele aqui na mão. O livro 1 fala do cristianismo, né? Que é o básico. Ele vai, começando a de Paulo, as epístolas, o Apocalipse, da Igreja Cristã Primitiva, da Igreja Católica
romana, do islamismo e a reforma protestante. Ainda não fala. Ele vai entrar, eu acho que é no terceiro livro. Terceiro livro. Agora vejo vocês, tá? A gente sabe que a gente não está com pressa, né? Mas olha só. Nós começamos o nosso estudo em outubro. É mesmo, já faz tempo, hein? Outubro, tá? Agora que nós vamos entrar na semana que vem. Não, nós terminamos o roteiro 12 do primeiro livro, são 25. Só do primeiro livro. Primeiro livro. Eu já tinha lido que este estudo aqui leva aproximadamente 3 anos, no mínimo. Uhum. É quase uma faculdade. É. Então, pessoal, vamos agradecer, né? Agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, e pedir ao mesmo tempo, né? E sempre nos oriente, nos esclareça durante os nossos estudos, há sempre um esclarecimento, né? Como hoje ocorreu aqui, particularmente para o irmão Ricardo aqui com o Luiz, né? Que foi um alerta interessante e importante, né? Que a gente mantenha sempre com essa ligação, com esse plano espiritual, com Jesus, nosso irmão e mestre. O que nós pretendemos é exatamente segui-lo, né? Com mais determinação, com mais fé, com mais certeza. Esse é o nosso grande objetivo. E o objetivo também do amor e da caridade. Aprender os ensinamentos do nosso irmão Jesus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos de todo mal, que assim seja. Assim seja. Pessoal, Muito obrigado. Obrigado pela presença de vocês.